continuidade ao conteúdo do nono ano. E a matéria de hoje é o avanço da União Europeia e da OTAN. Bom, a gente estudou aqui a União Europeia, ela vai existir enquanto bloco, e a gente estudou principalmente a questão do euro. Então, por que a gente viu dessa forma? Por que a gente estudou a União Europeia de uma maneira mais ampla, estudou especificamente a questão do euro? Porque muito do que vai mover os interesses da União Europeia são os próprios interesses econômicos. Então existe, obviamente, uma busca por melhorar as condições econômicas da Europa e principalmente por fortalecer a Europa na frente dos outros países. Esse é o intento de todos os blocos econômicos. A lógica dos blocos econômicos é criar uma coalizão, criar uma unidade interna suficiente para que você possa competir melhor, você possa fortalecer seus mercados. Vamos dar um exemplo fora da União Europeia, que é o caso do Mercosul. O Mercosul, ou conhecido como Mercado Comum do Sul, que não é um mercado comum, é uma união aduaneira, ele tem como característica a busca por fortalecer o seu processo econômico, de integração econômica. Por que isso? Porque uma vez que o Brasil prefira e acabe favorecendo o seu comércio com a Argentina, eles vão criar uma aliança que vai favorecer também as economias mutuamente. Então, essa é a lógica e vão, inclusive no caso do Mercosul, vão impedir que as economias sejam enxurradas, sejam invadidas por produtos dos Estados Unidos, que são mais competitivos. Então, isso é uma maneira de desenvolver as economias desses locais. Claro que nem todo bloco econômico tem esse objetivo. Por exemplo, a gente tem blocos econômicos de áreas de livre comércio que, por exemplo, entre os Estados Unidos, o Canadá e o México. Tem como objetivo melhorar as economias mais do Canadá e do México, não é uma forma muito igual. Mas a Europa tem como característica também, assim como os blocos, melhorar, e os países acabam adotando blocos porque vem vantagens. Você tem que buscar vantagens nessa integração. E como a gente viu, a Europa e a União Europeia está passando por um processo de expansão, de avanço da União Europeia, né? Da adoção de países. Como é que isso acontece? Acontece porque os países começam a entrar para a União Europeia. E naquele mapa, se você pegar o mapa, você vai ver que esse processo vai começar do leste, principalmente com as grandes potências, como a Alemanha, a França, o Reino Unido, né, os países mais tradicionais, com as economias mais tradicionais, mais desenvolvidas, e agora eles estão indo em direção ao leste europeu, que era uma área de antiga influência da União Soviética. Para a gente poder entender esse processo, é importante sempre ter claro o processo de organização da Europa antes da nova ordem mundial. Né? A gente viu que você tinha a velha ordem mundial e a nova ordem mundial. Para a gente poder entender isso, é importante que a gente relembre isso. O que a gente chama de velha ordem mundial, na verdade, a gente pode também compreender como um período, né, como um processo onde você tinha uma divisão bipolar do mundo. Então você tem de um lado o bloco capitalista, de outro lado o bloco socialista. E o bloco que vai ser o bloco mais desenvolvido, né, o bloco mais vencedor, foi o bloco capitalista. E do outro lado, a União Soviética exercia um importante poder nesse lado, nesse leste europeu, ele acabou perdendo um pouco da sua força. E aí agora a gente está vivendo um novo momento de tensão em função da expansão do capitalismo, não do capitalismo porque todos os países são capitalistas, mas da expansão da influência da União Europeia, que significa, na verdade, uma diminuição do poder da Rússia. E a Rússia ainda não aceita a diminuição do seu poder, né? Ainda deseja manter as suas áreas de influência no mesmo modo que tinha quando existia ainda a União Soviética. Né? A nova ordem mundial ela vai simbolizar a vitória do capitalismo, a derrota do socialismo e também um processo de declínio do poder de influência da Rússia. E eles não vão aceitar isso muito bem. Então a expansão da adoção desses países, né, quando a gente fala de expansão, são esses países que estão adotando, ela vai acabar gerando uma série de tensões e a gente vai ver algumas questões mais claramente quando a gente for estudar SEI, mas dá para entender um pouco melhor essas questões a partir de agora. Então, a notícia diz o seguinte, essa notícia é de um canal, uma fonte de canal
alemão, né, chamado Deutsche Welle, e ele vai retratar um processo de tensão. Então, a expansão da OTAN, que a gente vai entender, né, para deixar claro, a OTAN é a Organização do Tratado Norte, foi criada em 1949, uma aliança baseada no sistema de defesa coletiva. Então é como se fosse, não é exatamente um exército unificado da Europa, mas ele representava uma defesa coletiva dos aliados, né, que fique claro, né, ele defendia os interesses dos países que eram do ocidente, do lado ocidental da Europa, e principalmente Estados Unidos, França e Reino Unido. Então, a expansão da OTAN, maior estabilidade ou perda de poder. O ingresso da OTAN de países dos Balcãs, que essas regiões são áreas que eram ligadas à União Soviética, além da Ucrânia e da Geórgia, tem causado um clima de tensão entre a aliança militar e a Rússia, além de gerar conflitos internos. Então, é bom lembrar que a gente vai ver com mais cautela cada um desses principais conflitos, mas é importante lembrar que dentro desses países você já tem também alguns problemas, porque você tem uma série de etnias, alguns habitantes são pró-Rússia, outros são pró-União Europeia. Então você tem um lado das pessoas que acabam defendendo o ingresso desses países para a União Europeia, por outro lado você tem países que não defendem isso, que vem como uma coisa que possa prejudicar essas economias. Então você tem aqui um começo de uma série de conflitos. Então, desde o fim da ameaça soviética, a meta da OTAN na Europa deixou de ser a de proteger os países da aliança nas suas fronteiras orientais, né? Lembrando que a gente, só para ficar claro, a gente está vendo aqui, se a gente estiver pegando o mapa da Europa, ocidental, oriental, então o leste. Passando a ser o de empurrar as fronteiras da organização ao máximo possível em direção ao leste do continente. Então, a OTAN, enquanto aliança de defesa, ela fazia sentido durante o período de bipolaridade. Você tinha uma ameaça socialista, uma ameaça de expansão do regime socialista. Quando isso acaba, quando isso deixa de existir, a meta muda e a meta passa a ser expandir a sua área de influência em direção ao leste. Então a ambição da OTAN passa a ser a presença dela em vários países do leste, principalmente os países que estão ali na borda, né, que estão ali entre a Rússia e os países do Ocidente. Em 2004, a OTAN teve a maior expansão da sua história ao incluir 7 novos países: Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia. São países que a gente acaba confundindo muito, inclusive Estônia, Letônia e Lituânia, algumas pessoas chamam das três irmãs, porque são parecidas, economias parecidas, difíceis da gente diferenciar, mas o importante é a gente saber que a gente tem aqui países que eram antigas áreas de influência, ou que durante a União Soviética eram parte da União Soviética, ou durante o período pós eram áreas de influência direta da Rússia, faziam parte dos blocos econômicos da Rússia, a gente vai estudar SEI mais pra frente, e tem essa função de serem áreas aliadas à Rússia. Então, a expansão da OTAN, a expansão da União Europeia, acabam provocando esse processo. Todos os antigos membros ou da União Soviética ou do Pacto de Varsóvia, ou seja, todos os membros que foram, todos os países que são membros foram membros da União Soviética e foram membros do Pacto de Varsóvia, que era o processo de defesa deles também. Então, você tem aí um processo de expansão além dos limites que a Rússia se sente confortável, digamos assim. Então, você tem aí um processo de aumento dessa tensão, como a gente viu antes, tanto interna quanto externa. Bom, aqui a gente pode ver o avanço e a gente vai ver aqui esse tema com mais calma, porque é um tema muito recente e é um tema que tem provocado uma série de tensões e até um pouco de medo na comunidade internacional quando a gente está pensando em possibilidades de um novo conflito entre grandes potências, porque nesse caso específico aqui a gente tem os Estados Unidos também dentro desse conflito, que vai criar um problema. A gente vai estudar esse conflito agora, vamos ver especificamente, e depois na outra aula a gente vai ver alguns vídeos para comentar sobre isso. Então, que conflito é esse, né? O que a gente está falando? Para a gente ter uma ideia desse mapa, a Rússia está aqui, a Ucrânia está para cá e a Europa ocidental, né, os países que são líderes nesse sentido, estão para cá. Então a gente está vendo um avanço nesse sentido. E a gente vai ver especificamente um conflito que vai envolver a Ucrânia, a Rússia e a região da Crimeia.
O avanço da União Europeia rumo ao leste deflagrará uma série de insatisfações na população e uma divisão entre os militantes pró-Rússia e pró-União Europeia. Esse UE aqui, sempre que vocês verem, significa União Europeia, que habitam a Ucrânia, especialmente na província independente da Crimeia, que apresenta a maioria da população russa. Então, qual é a questão da Ucrânia e da Crimeia especificamente? A Crimeia já foi parte de uma área de influência, já foi ligada à Rússia, tem uma grande população, a maior parte da população é de origem russa, então eles são favoráveis à Rússia, e a Ucrânia disputa, porque a Ucrânia estava está se aproximando da União Europeia e quer se ligar à União Europeia, e isso obviamente não vai satisfazer a Rússia, então eles começam a disputar áreas de influência, inclusive a Crimeia, que é um ponto, apesar de não ter nenhuma riqueza econômica, ela é um ponto estratégico aqui em relação à sua localização. Então a gente vai começar a ter um processo de disputa. Esse movimento não está muito claro, né, sobre o que está acontecendo. Você tem uma votação, a maior parte da população é a favor da anexação com a Rússia, mas você tem uma disputa ainda muito grande por esse território, né, uma série de acidentes já aconteceram nesse sentido, então é uma área de tensão, né, principalmente porque os Estados Unidos defendem a Ucrânia, né, o governante da Ucrânia, que agora é mais ligado aos Estados Unidos, ao Ocidente, e a Rússia, obviamente, defende seus interesses e a manutenção da sua área de influência. Bom, esse é um panorama geral da questão. A gente vai ver mais especificamente 2 vídeos que vão mostrar um pouco da história e um pouco da atualidade dessa região, e aí a gente vai discutir um pouco mais sobre o tema. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!